Janela do Céu. Estamos de volta ouvindo aqui o testemunho da nossa irmã Jaqueline Moraes, da cidade de São Leopoldo, que estava compartilhando um pouquinho, né, das suas experiências pessoais, de como foi que o Senhor tirou ela lá do mundo, né, de uma forma diferente, né? Deus vai fazendo os seus arranjos, né, fazendo os seus caminhos para que nós possamos estar inseridos, né, no corpo de Cristo. E gostaria de perguntar como é a diferença, né, de um relacionamento no Senhor, né, e de um relacionamento como você estava relatando antes, né? O que o Senhor trouxe a respeito do matrimônio, as tuas experiências com o Senhor nesse sentido, como mãe, como esposa? Amém. Assim, como eu compartilhei, né, anteriormente, eu tive esse período, né, sem o Senhor, e eu tinha muita falta de respeito com Ele, né? Muita falta de respeito. Eu achava Ele assim uma pessoa totalmente inadequada, né? Só que eu vi assim a transformação, né, que o Senhor fez, porque mesmo daquele jeito que nós estávamos, algo dentro de mim dizia assim, permanece. Não sei explicar, hoje eu entendo que era o Senhor na época, né? Permanece, suporta, como se eu soubesse que o propósito que Deus teria hoje com a nossa vida, né? E eu sofri muito nessa época também, porque a questão familiar também, né? Porque as pessoas acabaram vendo, presenciando tudo isso e se colocando em oposição, né, contra esse relacionamento. Mas algo dentro de mim dizia assim, permanece. Então, quando a gente foi para a igreja, que a gente começou a receber a palavra e que eu comecei a ver no meu marido assim, o amor pelas coisas do Senhor, né? E assim, o valor que ele dava para que eu me alimentasse, né? Para que eu buscasse e o empenho. Então eu vi assim a obra que Deus tinha para a vida dele, para a minha vida, e algo assim que Deus me ensinou é olhar para ele como minha autoridade, né, como meu marido, né? E assim eu creio assim que Deus tem restaurado e restaurou muito isso, porque hoje assim ele não é nada comparado com o que ele era, né? Nada, hoje ele é uma pessoa totalmente o oposto daquilo que ele era. Ele era um rapaz assim, ativo, demais ativo, né? E assim, hoje eu vejo assim que ele, às vezes eu tô meio desequilibrada emocionalmente, né? Porque a gente ainda mulher tem muita da questão das emoções, e eu vejo ele às vezes calmo, sabe? Sensato, me falando pelo Senhor aquilo que é para mim fazer. Então eu vi assim a transformação, e algo que Deus me ensinou é a respeitar, sabe? Porque uma mulher, ela tem que respeitar o marido. Ela tem que olhar para o marido como uma autoridade, né? Como ele é a autoridade. E isso foi assim um trabalhar de Deus na minha vida. Porque, como eu te disse, foi tudo muito rápido. A gente chegou na igreja, em 3 meses nós estávamos casados, morando junto, né? E eu engravidei logo em seguida, tive filho logo em seguida também. Então foi tudo muito rápido na nossa vida, né? Um trabalhar do Senhor, assim. E em tudo isso a gente amadureceu juntos, porque a gente também era muito jovem, né? Quando começou a namorar e quando casou também, né? Hoje faz quase 16 anos que nós estamos casados, né? Então, às vezes eu vejo assim, que aquele mesmo sentimento que eu tinha por ele no início, né? Eu tenho hoje muito mais, com muito mais equilíbrio, né? Então é tremendo assim a obra que o Espírito faz num casal, né? Porque se o casal não tiver unido, nada vai para frente, né? E hoje assim eu vejo assim muitas coisas assim, o Senhor fez na minha vida, usando Ele, né? Ele como meu marido,
né? Como pai dos meus filhos. Hoje eu tenho 2 filhos, um com 15 anos e outra com 11, né? Mas em tudo, assim, eu vi, assim, a obra do Espírito na nossa vida, né? O que é? Eu experimentei o que é um relacionamento sem Deus, né? E o que é um relacionamento com Deus, buscando o Senhor, né? Valorizando aquilo que é principal, que é estar na presença do Senhor. Amém? Amém. E a partir desse momento, né, que Deus já tinha trabalhado em vocês, como foi ser chamado, né, para ser missionário? Como foi e é, né, essa experiência, né, de cidade em cidade, ser... Cada lugar Deus tem coisas para trabalhar na nossa vida, né? Tem vezes que nós pensamos que vamos lá para ajudar e na verdade é o Senhor que precisa trabalhar em nós, né? Como foi essa experiência? Olha, eu na época, né, quando o Senhor nos chamou assim para ser missionários, eu tinha dentro de mim, eu cheguei na igreja, as primeiras reuniões assim, ó, que eu lembro que na época eu trabalhava, né, numa loja lá, e teve uma escola, né, que era a escola que a gente fazia na cidade de Cachoeira, que era a escola de pastor. E o primeiro dia que eu entrei naquela escola de pastor, aí que ministrou ali o que era um pastor, porque eu tinha um pastor era só, né, um homem lá, era o pastor que ministrava a palavra. E ali naquele dia assim, ó, que foi compartilhado o que é o apacentamento, dentro de mim algo testificou, sabe? E eu disse assim, Senhor, é isso que eu quero fazer na minha vida, né? Porque eu trabalhava como vitrinista, né? Decoradora de uma loja, fazia toda a parte da decoração, né? E eu pensava assim, aquele dia, né, que eu fui naquela escola, assim, no primeiro dia que eu saí correndo, quase atrasada, porque eu não queria perder, né? Eu tinha 10 minutos para entregar o meu turno e chegar até a igreja. Eu entrei lá e eu disse, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar para o Senhor. E eu disse naquele dia, Senhor, não me deixa ficar no banco, porque se eu ficar no banco eu morro. Eu disse assim, se eu ficar no banco só recebendo eu vou morrer. E aí o que aconteceu? A gente começou a... Você orou falando isso para Deus. Isso, eu orei e falei isso para Deus, Senhor, não me deixa no banco, eu quero trabalhar para Ti, né? E ali a gente começou a comer, se alimentar da palavra. Eu fui chamada para a escola de pastores, pastor, né, na época, o meu esposo para a escola de apóstolo. Então, tinha determinados momentos assim que terminava uma reunião e eu ia para casa, porque nós tínhamos um filho pequeno, ficar com a criança para ele ir, né? Tinha escola que terminava 11h30 da noite. Então, assim, foi uma época assim, de muito se alimentar. E aí, quando a gente recebeu, né, a direção do Senhor para ir para a cidade de Passo Fundo, né? Aquilo assim encheu meu coração de alegria, né? Do meu marido também. E a gente nem hesitou, né? Amém, o Senhor nos chamou, né? Vamos, né? Se tiver que sair com a roupa do corpo, a gente vai. Então foi uma obra do Espírito mesmo. Assim, na época que eu fui para Passo Fundo, eu estava grávida de 5 meses. Né? Então eu saí com uma criança de 3 anos e um na barriga de 5 meses. E as pessoas diziam para mim, os familiares, mas assim, vocês vão sair agora, porque não espera a criança nascer. Não, o Senhor mandou agora, é agora. Né? E aquilo assim, ó, é a obra mais tremenda assim, que eu vejo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. É a pessoa se dispor, né? E eu agradeço o Senhor por isso, por esse chamado. Né? Às vezes eu olho para a minha vida assim, não me sinto pronta, porque eu creio que a gente não está pronta, erro muito, falho muito com o Senhor, mas assim, eu sou muito grata ao Senhor por ter sido chamada, né? Amém? O chamado do Senhor é algo que nós temos que atender, né? Porque o Senhor, Ele sabe, né? Ele nos criou com um propósito e cada um de nós não existe um destino, né? Nós não temos... Na verdade, nós temos um propósito. Todos nós nascemos com um propósito. E esse propósito nós só descobrimos quando nós conhecemos Jesus Cristo. Porque é Jesus que nos mostra, né, o nosso propósito. E nós só temos sentido na nossa vida quando nós fazemos parte do corpo de Cristo. Quando nós aceitamos Jesus,
somos batizados, a partir desse momento, o Senhor Jesus entra no nosso coração e nós podemos ver que o Senhor vai nos dando as prioridades da nossa vida, vai nos dando o direcionamento para todas as coisas, vai nos colocando na nossa posição, na nossa função, e é isso que nos traz a paz. Quando nós vemos, né, e temos clareza do Senhor, que é para aquilo que Ele nos chamou, né? Que o Senhor, Ele tem aquelas coisas para a nossa vida, e aí nós não somos insatisfeitos, não vivemos uma vida buscando algo, né? Porque o Senhor já nos mostrou o que nós temos que fazer, o que nós temos que agir, como nós temos que realizar todas as coisas. Então eu gostaria ainda, para nós fechar, né, o nosso programa, que deixasse uma palavra, compartilhasse alguma coisa, algo que tu ainda gostaria de compartilhar. Amém. Então, assim, eu creio, assim, que tem uma palavra até que eu estava lendo hoje pela manhã que diz assim, que aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás, né? E eu creio, assim, que quando a gente tem um chamado do Senhor para fazer a obra do Senhor, a gente tem que se dispor. Porque tribulações, provações a gente vai passar, né? Eu sempre digo assim, que nenhuma cidade é igual a outra, né? No sentido assim do trabalhar do Senhor na nossa vida. Às vezes a gente, como tu falou, às vezes a gente acha que vai lá para ajudar, né? Na verdade, o trabalhar mais é na gente. Então eu vejo assim, a gente já acompanhando, né, meu esposo todos esses anos, são mais de 11 anos assim, né, que a gente tá fora da cidade que a gente morava, no caso, né? Mas em todos os lugares assim que a gente passou, eu vi assim o quanto o Senhor trabalhou na nossa vida, sabe? O quanto o Senhor trabalhou em nós, assim, como servos do Senhor, na vida dos nossos filhos, assim, e algo que Deus me ministra muito, assim, que não importa a cidade que tu tá, né? Teve uma época assim que eu pensei assim, mas se o Senhor me mandar para longe, e aí o Espírito me perguntou assim, mas para longe do quê? Né? Não importa se tu tá no sul, se tu tá no norte, importa que tu tá com o Senhor. E nessas andanças, assim, na missão, assim, o Senhor trabalhou muito a questão da solidão, né? Na vida da gente. Porque muitas vezes eu me via, eu e o meu esposo e os meus filhos, né? Teve lugares assim que a gente foi que tinha muito poucos irmãos, né? Às vezes chegava lá, tinha 2, 3 famílias no máximo. E assim, o Deus trabalhava muito assim, a questão da busca do Senhor, do tu orar, de tu crer naquilo que Deus falou que vai fazer naquele lugar. Então, assim, é uma obra tremenda, sabe? E é como eu te falei, né? Um dia o Senhor me perguntou, mas longe do quê? Né? Perto do que tu quer estar? Tu tem que estar perto de mim, né? Se tu vai estar no sul, no norte, no leste, não importa. Tu tem que estar perto de mim. Amém? É verdade, algo a se pensar, né? Quando o Senhor, Ele provoca situações para que nós venhamos crescer em vida, nós temos dúvidas, receios, né? Indagações, mas nós temos que estar perto do Senhor, né? Porque o Senhor é que supre todas as nossas necessidades. Se nós queremos ficar perto de alguma coisa, porque há outros deuses, né? Há outras coisas mais importantes do que Cristo na nossa vida. E esse desapego todos nós precisamos ter, e um dia Deus trabalha na nossa vida para nós estarmos mais disponíveis, né? Para que o Senhor realize a sua vontade. Porque quando nós fazemos aquilo que Deus está mandando, aí nós nos sentimos supridos, porque o nosso sentido é ser um vaso, né? É ser usado pelo Espírito. Então agradeço a presença, né? De se dispor também, né? De estar aqui compartilhando a palavra. Que Deus possa estar abençoando você que nos acompanhou, e até o nosso próximo programa. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas.
Janela do Céu.